Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 22 de julho de 2024, é uma segunda-feira. Estamos na Zona Sul, aqui na capital paulista, dia mais ou menos frio em São Paulo, capital, neblina aí por volta de 12 ou 13 graus neste momento. Algumas notícias aqui hoje vamos analisar, explanar para nossos seguidores. Veja, começaremos aqui comentando uma análise que foi colocada ali no X pelo Rafael Machado, que é uma das fontes do nosso canal. É um artigo sobre o multipolarismo. Então vamos explanar e analisar na medida do necessário. Vamos ver. Alguns multipolaristas que advogam por um mundo multipolar consideram que a presidência de Donald Trump seria vantajosa em relação à presidência ou a uma nova presidência de Joe Biden, o que não vai acontecer. Joe Biden já renunciou à disputa presidencial em novembro, levantando inclusive questionamentos se ele seria capacitado, habilitado para continuar como presidente dos Estados Unidos da América. Veja, as eleições se aproximam rapidamente. Nós veremos ou uma vitória do Trump ou algum substituto aí do Joe Biden, no que eu acho pouco provável. Os candidatos podem ter projetos bastante distintos e é difícil afirmar alguma coisa com certeza, né? Não acredito em nenhuma grande mudança na política dos Estados Unidos. Veja, alguns setores aí, alguns países, inclusive alguns países aí, digamos, desafetos dos Estados Unidos, preferem Joe Biden, por exemplo, os iranianos, né? Por quê? Eles acham que seria mais fácil você fazer um acordo nuclear com os democratas, né? Sem dizer que Donald Trump é digamos, um indivíduo muito malquisto no Irã, na medida que ele mandou riscar do mapa, né, o principal líder militar iraniano, o Qassem Soleimani, o que deu mais ou menos início à era dos drones, né? Países ibero-americanos, por exemplo, o Brasil, a América Latina, a América Hispânica, preferem o Biden de maneira geral ao Trump. Mas o mais comum é rechaçar a ambos. Os dois candidatos, o Biden não é mais candidato, têm uma forte rejeição, inclusive, sobretudo dentro dos Estados Unidos. E os russos? Os russos preferem o Trump, talvez por causa das promessas de acabar com a guerra na Ucrânia. Bom, o Trump tem seus fãs também na Coreia do Norte, conseguiu estabelecer um bom diálogo lá com o Kim Jong-un. Mas existem argumentos aí para preferir o Biden. Por exemplo, para quem advoga para o mundo multipolar, o Biden é uma aceleração, né? É uma pisada no acelerador aí para a decadência dos Estados Unidos. Então é a lógica de se preferir que o grande inimigo das soberanias nacionais, que é os Estados Unidos, tenha um líder fraco e senil, né? Mas também temos multipolaristas que consideram vantajosa uma vitória do Trump, né? Não é porque eles acham que o Trump vai dar fim ao conflito na Ucrânia. Não, algo que somente a própria Rússia vai poder fazer. Não. Então vamos ver uma coisa, uma questão aqui. Você teria uma distinção aí entre um imperialismo e um globalismo, né? É uma distinção entre posições geopolíticas em graus diferentes de um mesmo eixo. Vamos dizer que o imperialismo é uma fase do globalismo, ou é uma fase anterior ao globalismo. O Trump seria um imperialista, né? Representa interesses de uma parte do empresariado estadunidense defendendo interesse nacional, certamente às custas de outros países, né? Por exemplo, às custas do Brasil, né? O Biden, por sua vez, ele seria um globalista, né? Representante político da alta classe cosmopolita, internacionalista, globalista, né? O circuito dos negócios transnacionais, né? O mundo do financeirismo, o mundo das ONGs, do transhumanismo e da tecnocracia, né? É possível definir o globalismo como a cosmopolitização do imperialismo. É quando o imperialismo se torna cosmopolita, ele quer se espraiar, ele quer se espalhar, né? É o capitalismo aí pós-burguês transnacional. Ele é anti-soberania nacional, o globalismo, né? Então, o Biden representaria forças que desejam aí o estabelecimento de um governo liberal, né, mercado mundial,
totalmente controlado pelas grandes corporações e pelas grandes agências financeiras, né? Então, na verdade, o Biden seria a força mais nefasta, né, para as nações, para os países, para as soberanias nacionais, né? As elites globalistas de hoje, elas anseiam pelo fim da história, né, advogada aí pelo Francis Fukuyama na década de 90. Ele tenta mesmo provocar o fim da história. Isso daí, veja, gerando aí uma situação em conformidade aí com essas ideias mundialistas, globalistas. Veja, é a mesma mentalidade do pessoal do Great Reset, né, do Grande Reset, que se vinculam a Biden, né? Aliás, eu vou falar sobre o apagão daqui a pouco, né? Esse tipo de mentalidade atlanticista, né, globalista, parece insensível, inclusive em relação à possibilidade de uma guerra nuclear entre grandes potências. E parecem mesmo insensíveis ao risco de um holocausto nuclear. Eles se consideram imunes a tudo, né? Uma guerra nuclear, afinal de contas, talvez seja até uma boa oportunidade, né, de reorganizar, né, a existência aqui no nosso planeta, né? Um great reset nuclear, né, para começar tudo de novo. Talvez a gente se torne resistente à radiação nuclear, né, se nós morrermos numa guerra nuclear, né? Bom, não sei. Isso explica por que o Ocidente está tão despreocupado, né, e promove assim uma agressividade extrema em relação à Rússia, né, querendo provocar a Rússia para que a Rússia faça o que talvez eles não queiram fazer, né, que é começar a desgraceira total, né? Então, uma presidência Biden, por essa leitura, representa um risco muito maior de holocausto nuclear do que uma presidência de Trump. Talvez. Isso porque a mentalidade imperialista, trumpista, por que eu digo imperialista? Veja, ele é imperialista com a América Latina, né? Ele vai continuar imperialista com o Oriente Médio. Certamente, porque o Trump tem um pé, ou talvez os dois pés, dentro do sionismo, né? A mentalidade maga, né, Make America Great Again, é por natureza mais ocupada com ganhos materiais nacionais e imediatos. É um interesse mais para os Estados Unidos, para os estadunidenses. Não se caracteriza o Trump aí pela magia de construir um admirável mundo novo, como é o caso dos democratas, né? O problema, veja, a pedra no caminho, que é uma grande rocha e pontuda, é o messianismo sionista, né? Base de apoio tanto de Trump quanto de apoio ao Biden. Vamos dizer, a probabilidade de uma guerra nuclear com Trump é menor do que com Biden, mas ela também existe, esse risco, devido ao fator sionista, né, que domina boa parte aí do Deep State dos Estados Unidos, né, e do Deep State de maneira geral, né. Se não, vejam, imagine que o Trump vai escolher a China como seu alvo preferencial no caso de uma guerra comercial. Isso aí já está acontecendo, né? Pelo menos desde 2008, 2009, 2010, está havendo uma guerra comercial contra a China, né? Mas mesmo uma escalada militar é possível aí no Pacífico, né, no Mar da China. Isso também poderia levar a uma guerra nuclear. É claro que a China vai ensejar todos os esforços para evitar que haja uma guerra lá no seu quintal, no Mar da China, né? Veja, na prática, aí, a fobia, a sinofobia, sino se refere à China, né? A sinofobia é uma orientação do Deep State estadunidense. É uma prioridade na estratégia de longo prazo para os Estados Unidos. E mesmo sob Biden, a posição anti-China é muito forte, né? Visto a partir da América Ibérica, né? Por exemplo, aqui do Brasil, né? Aqui da América Latina e Hispânica, Trump ou Biden, ou Trump e alguém no lugar de Biden, que é, né, sim, Biden está fora já, né? Trump e alguém que vai ficar no lugar de Biden são pouco diferentes, né? É possível até que Trump seja até mais hostil, exigente e agressivo com a América Latina do que o Biden, né? Então talvez ele fique mais manso do que o Biden em relação à Rússia. Com certeza ele será tão ou mais hostil do que o Biden foi com a China. No Oriente Médio vai ser exatamente a mesma coisa, né? Porque ele, inclusive a filha do Trump é casada com um sionista, né? Um casar, né? Bom, mas enfim, vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo, parte principal, aliás, né?
onde vamos falar aí sobre o apagão. A Microsoft ameaça o mundo com a sinistra tela azul, que ninguém quer ver essa tela azul, né? No entanto, isso aí passa batido para a China, né? A China nada de braçada, né? A China praticamente não foi afetada pelo apagão da internet ocorrido aí no final da semana passada, né? Por quê? Porque a China não depende tanto da Microsoft, que foi a que causou o problema nos computadores, né, e na internet. Ela não depende tanto da Microsoft, aí, do Bill Gates, quanto o resto do mundo, né? Muitas empresas aí chinesas, vamos dizer como a Huawei, né, dominam o setor de serviços em nuvem na China e tem tecnologia própria, independente. Então, boa parte do mundo ficou aí congelado numa temida tela azul na sexta-feira, sobretudo. E a China navegou tranquilamente de braçada no mar da internet e dos bancos de dados e nas nuvens de informação. Veja, a razão é muito simples. O CrowdStrike, aí, que é o que deu o problema, né, é pouco utilizado na China. As empresas americanas hoje são bastante críticas em relação a Pequim, né? Então a China de hoje depende cada vez menos da Microsoft e das empresas americanas. Empresas domésticas chinesas, por exemplo, a Alibaba, a Tencent, a Huawei, dominam o setor de serviços em nuvem, né? Então, relatos de interrupções na China foram sobretudo de empresas e organizações estrangeiras, né? Sites de mídia social chinesa, por exemplo, alguns usuários aí reclamaram que não conseguiam fazer check-in em cadeias internacionais de hotéis, como Sheraton, Marriott e Hyatt, nas cidades chinesas. Nos últimos anos, organizações governamentais, empresas e operadores de infraestrutura têm substituído cada vez mais os sistemas de tecnologia da informação estrangeiros por sistemas próprios, sistemas nacionais. Inclusive, isso aí já tem até um nome, né? Você substituir TI estrangeira por um sistema próprio, nacional. Essa rede paralela aí é chamada Splinternet. Splinternet. Veja, é um sintoma, um testemunho aí também da estratégia da China no gerenciamento das operações tecnológicas estrangeiras, né? Quem afirmou isso foi o Josh Kennedy White, que é um especialista em cibersegurança e que trabalha em Singapura. Ele diz o seguinte: ó, a Microsoft opera na China através de um parceiro local. Quer dizer, a Microsoft tem um parceiro chinês, lá 21 Vianet, que gerencia seus serviços de forma independente da sua infraestrutura global. Esse arranjo isola os serviços essenciais da China. Por exemplo, o setor de bancos, setor de aviação, né, não está sujeito a interrupções globais, como se deu em boa parte aqui do Ocidente. E Pequim vê a redução de dependência de sistemas estrangeiros como uma forma de fortalecer a segurança nacional, porque na China eles têm preocupação com a segurança nacional, né? Não é, os senhores aí de Brasília? Lá eles se preocupam com segurança nacional, né? Isso é semelhante à maneira aí como alguns países ocidentais baniram a tecnologia da empresa chinesa Huawei em 2019, né? Então, por exemplo, porque a partir daquele momento, né, a Huawei foi fortemente combatida pelos Estados Unidos, né? Então, o chinês pensou, poxa, nós não podemos depender da boa vontade do Ocidente com relação às nossas empresas, né? Por exemplo, quando o Reino Unido decidiu proibir o uso do TikTok, né? Então, os países ocidentais baniram a empresa chinesa Huawei em 2019, né? Que despencou, inclusive, o valor das ações da empresa. O Reino Unido proíbe o uso do TikTok, que é de propriedade chinesa, né? Isso desde o ano passado, né? E, sobretudo, foi após o TikTok veicular uma série de vídeos da desgraceira que os Estados Unidos e Israel fazem lá na faixa de Gaza contra o frágil povo palestino. Eles começaram a colocar as imagens reais da desgraceira que eles fazem lá e aí resolveram banir o TikTok, né? Aí é a segurança nacional de não saber, não ver, não escutar, não ouvir, não falar, né?
Bom, desde então, os Estados Unidos lançaram um esforço para proibir a venda de tecnologias avançadas de chips semicondutores para a China e tentam impedir que empresas americanas invistam em tecnologia chinesa, né? O governo dos Estados Unidos afirma que essas restrições são motivadas por questões de segurança nacional. E nós vimos aí para que serve a sua segurança nacional quando aparece a tela azul, né? Mas na China não aparece, né? Engraçado, né? Um editorial aí foi publicado no sábado pelo jornal Global Times. E aí fez um estudo, aí, uma análise, uma referência aí às restrições impostas à tecnologia chinesa. Então, assim, muitos países falam constantemente sobre segurança, o conceito de segurança, mas ignoram, parece, a verdadeira segurança, né? Não é engraçado, né? Quer dizer, eles falam tanto em ter uma segurança contra a China, mas e a segurança contra si mesmo? Né? Afirmou o editorial, hein? Eu só sou o mensageiro, hein? O argumento é que os Estados Unidos tentam ditar as regras sobre quem pode usar a tecnologia global e como que ela deve ser usada. Então não vou usar a minha própria, é isso, né? Enquanto uma de suas próprias empresas causa um caos global devido à falta de segurança. O Global Times também criticou os gigantes da internet que monopolizam a indústria, principalmente a Microsoft, né? Confiar exclusivamente nas principais empresas para liderar os esforços de segurança na rede, como alguns países defendem, não apenas prejudica o compartilhamento aí inclusivo dos resultados de governança, mas também introduzem novos riscos de segurança, né? Quer dizer que o monopólio aí mantido pela Microsoft mais uma vez prejudica o Ocidente. Essa referência aí ao compartilhamento, né, provavelmente diz respeito a esse debate sobre a propriedade intelectual, né? Já que a China frequentemente é acusada de copiar ou roubar tecnologia ocidental. Bom, isso daí ainda bem que ele não copiou, né? Essa tela azul, né? Ainda bem que ela não copiou. Pequim insiste que isso não é o caso, né? E defende um mercado global de tecnologia aberta, né? Embora mantenha um controle rigoroso sobre o cenário doméstico. Então, veja, você defende a tecnologia aberta ao mercado global e, ao mesmo tempo, você se protege desse mercado global, né? No entanto, nem tudo na China ficou totalmente imune. Um pequeno número de trabalhadores expressou muita gratidão aí pelo gigante do software americano, né, por encerrar a sua semana de trabalho mais cedo, né? Quer dizer, aqueles indivíduos que trabalham em empresas americanas na China foram para casa mais cedo, né? Tomaram um caldo aí de miso, né? Comer um sushi. Obrigado, Microsoft, por umas férias antecipadas, mas eu espero que a tela azul saia da minha frente e eu possa voltar ao meu trabalho, né? Foi uma tendência na rede social aí, Weibo, inclusive saiu. Obrigado, Microsoft, por uma férias antecipada. Saiu aí na rede social Weibo, na China, na sexta-feira. Os usuários postando fotos de telas de erro azul. Bom, e assim segue a vida e segue o mundo e seguem as relações internacionais aí sobre o Ocidente e a China. Um artigo aqui do EIR, que é uma das fontes do nosso canal, vamos para a terceira parte do nosso vídeo. O EIR publica um artigo aí de Harley Schlangerdo, do Instituto Skiller, sobre as atuais ameaças mundiais de caos e de guerra. E ele diz lá: quando o ex-presidente Donald Trump aceitou a nomeação republicana para presidente, 6 dias após ser atingido na orelha por uma bala criminosa, o frágil presidente Joe Biden estava isolado, diagnosticado com Covid-19, sob enorme pressão para encerrar sua campanha à reeleição. Perdidos no meio deste drama estão os soldados ucranianos mortos diariamente em grande número na guerra por procuração da OTAN contra a Rússia. Isso para eles não importa, né? E crianças continuam a ser massacradas pelas forças de defesa de Israel, utilizando as armas dos Estados Unidos em Gaza e agora também na Cisjordânia, né? Quer dizer, todo mundo falando em eleição, em tiro na orelha, em Joe Biden, e as pessoas morrendo a rodo, né, na Ucrânia e em Gaza, né? E a OTAN, por sua vez, está muito mais preocupada com o plano da OTAN global, né? Delineado na sua cimeira em Washington. Eu fiz mais de um vídeo sobre essa cimeira da OTAN em Washington, né? E ela está muito preocupada em um confronto com a China num futuro não muito distante, né? Todos os dias as forças da OTAN
pretendem cruzar as tais linhas vermelhas, as Red Lines, fornecendo às destroçadas forças armadas da Ucrânia, ou querendo fornecer, ou fornecendo mísseis mais fortes, mais poderosos, de maior alcance, para atingir a Federação Russa, correndo o risco aí de que possa haver um acidente, né, que possa levar a uma escalada ao uso de armas nucleares. E eles querem que a Rússia faça isso, né? Há uma nova guerra de drones entre a Ucrânia e a Rússia, e ataques ferozes das Forças de Defesa de Israel, as famosas FDI, em vários locais de Gaza, né? Sobretudo, eles são muito valentes quando se trata de explodir civis indefesos, né? Veja, esta semana mesmo, Israel conduziu vários ataques aéreos no Iêmen, quer dizer, ele está expandindo a sua guerra de Gaza. Cisjordânia agora está atacando o Iêmen. Atingiu um parque de tanques de armazenamento de petróleo e uma central elétrica perto do porto de Hodeidah, com muitas mortes. Ontem, um drone do Iêmen, por sua vez, atacou Tel Aviv, matando uma pessoa e ferindo outras 10. Quer dizer que a coisa vai sempre piorando lá na região de Israel. Israel já perdeu 20% do seu PIB, mais de 40 mil empresas já fecharam as portas, 60 mil pequenas empresas estão em vias de fechar, e praticamente isso pode decretar praticamente o fim do Estado de Israel. Muitos israelenses estão deixando o Estado de Israel, né? Contudo, ao mesmo tempo que essas ações trágicas se sucedem, existem também iniciativas para, pelo menos, se falar em alguma paz e entendimento, como recentemente o Viktor Orbán tentou costurar a paz, o Xi Jinping fala em paz, enfim, o Putin, né? Só quem não fala em paz é o pessoal aí do Joe Biden, né, dos democratas. Pelo contrário, eles estão tentando atingir a orelha do Trump com balas, né? Balas, não balas de doces, não, balas mesmo de fuzis, né? Bom, e olha só que coisa, hein? Ontem, no Brasil, o presidente Lula da Silva anunciou intenções do Brasil aderir à iniciativa Cinturão da Rota e da Seda Chinesa. Num evento sobre projetos rodoviários, Lula destacou a construção de infraestrutura na América do Sul. Será que agora vai? Agora vai, Lula. O sonho de Dom Bosco, a ferrovia que vai cruzar o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Bom, o Lula diz que vai colaborar com a China para a paz na Ucrânia e em Gaza. Queira Deus que isso seja possível. Na Alemanha, última parte do vídeo já, pessoal, cartazes foram afixados em Leipzig, declarando cooperação com os BRICS. Votem contra os belicistas, né? Os caras que amam a guerra, né? Isso, cartazes aí, né? São para as eleições de 1º de setembro agora, para o Parlamento Estadual na Saxônia. O seu programa é Paz através do Desenvolvimento e define políticas aí em todas as áreas, né, do âmbito local ao âmbito internacional. Veja, precisamos de soluções negociadas num nível mais elevado para acabar com as guerras da Ucrânia e as guerras de Israel-Palestina. Vamos ver se essas iniciativas crescem, né? No Vaticano foi relatado que o Papa Francisco enviou o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, à Ucrânia numa missão de paz. Ele chegou a Lviv em 19 de julho e ficará até 24 de julho, portanto ele está lá neste momento, né? Na Rússia, vários meios de comunicação, né, da parte aí do embaixador da Federação Russa nos Estados Unidos, ainda existe isso daí, embaixador da Federação Russa nos Estados Unidos, o Anatoly Antonov. Então ele escreveu aí na EIR, na revista que é fonte do nosso canal aqui, sobre a questão da luta contra as práticas neocoloniais. É um incentivo para se criar um movimento anticolonial mundial. Trata-se de promover a emancipação, a libertação do sul global, e aí que entra o Brasil, né? Trata-se de promover a industrialização do sul global e o papel histórico do sul global na promoção da paz e da Rússia também, né, para a criação de um novo conceito de segurança global e de desenvolvimento econômico. Foi uma proposta aí do Antonov. São ações positivas, né, que ocorrem num cenário mundial conturbado. Veja, a OTAN global está num esforço aí satânico aí de dominação e de destruição de soberanias nacionais, arriscando a própria existência da civilização. Mas a civilização reage
tentando promover a paz e a cooperação em nível internacional. É preciso mobilizar todos os povos do mundo, em todos os países, para se unirem e impedirem o jogo final da satanista OTAN global, né? O veículo de ação conjunta já é chamado de Coligação Internacional para a Paz. Contudo, a situação nos Estados Unidos é extremamente tensa. O primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, chega a Washington. O número oficial de mortes em Gaza se aproxima agora de 40 mil. O número real pode ser 3 vezes maior. O Benjamin não aceita a decisão do Tribunal Internacional de Justiça da ONU de que as ações de Israel são ilegais no território da Palestina, né? Ele disse que isso é uma opinião absurda, que eles têm todo o direito de fazer o que eles estão fazendo, enfim, toda aquela balela messiânica, né? Em 24 de julho, o Netanyahu vai discursar numa sessão lá no Congresso dos Estados Unidos, né? Centenas de funcionários aí, de gabinetes aí de mais de 140 deputados, exigem um boicote a Netanyahu. Eu espero que isso aconteça, né? Eu acho que é um indivíduo assim que dá medo em qualquer pessoa sensata, né? O presidente da Câmara, o Mike Johnson, né, que é dos republicanos aí de Los Angeles, ele alertou que pode ordenar prisões de dissidentes contra a política israelense. Veja, você tem sempre um fanático fundamentalista messiânico como presidente da Câmara. Então, adianta você ter 140 deputados bradando contra a política genocida do Netanyahu, mas o presidente da Câmara está do lado dele. Quer dizer, então assim não vai, né? Protestos de rua crescem contra Netanyahu, né? E são planejados aí por dezenas de grupos nas universidades e em grupos independentes nos Estados Unidos. E aí o anfitrião do Netanyahu, que ainda é presidente, né, o Joe Biden, está lá com a sua Covid-19 na sua casa de praia lá na costa atlântica, né? O ancião senil deve se encontrar com seu amigo Netanyahu na segunda-feira, 22 de julho, portanto no dia de hoje, né? No dia de hoje vai haver uma audiência, né, sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump no Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, organizado aí por algumas comissões aí do Congresso dos Estados Unidos. Agora eles estão dizendo que estão interessados em saber quem é o responsável pelo ataque. Quer dizer, antes eles só estavam preocupados com o tipo de arma, quem que era o menino, né, que atirou lá 5 tiros antes de ser abatido, né, que tipo de arma que ele usou. Não, agora eles estão preocupados, ou será que estão? Quem é que pagou por essa bala, né? Quem é o responsável pelo ataque, né? Bom, pode ser dito e vai ser dito que esse crime resultou da malícia do serviço secreto. Eu não acredito em incompetência, a não ser incompetência proposital. Foi um ato deliberado do governo invisível. Bom, estamos então chegando ao fim do nosso vídeo. Bom, hoje tivemos então, primeira parte do vídeo, falei sobre multipolarismo, né? Analisamos aí a questão do imperialismo frente ao globalismo. Depois analisei a tela azul da Microsoft, que a China nadou de braçada. E falamos também depois do artigo da revista EIR. Vamos deixar as outras matérias que estão lá no nosso blog, talvez para amanhã ou nos próximos dias. Prestigie o nosso canal. Não deixe de verificar se você está inscrito no canal, né? Sobretudo se você já é inscrito do canal e não aparece a sua inscrição para você. Por quê? Canais que fazem análises, que fazem explanações, que trazem artigos sobre a realidade, sobre os fatos, canais que procuram veicular a verdade dos fatos, por dolorosa que ela seja, né, não são bem quistos, né, nas plataformas globalistas, né? Muitas vezes a inteligência artificial está vasculhando o tempo todo, né? Apesar da tela azul, ela segue vasculhando tudo, né? Inclusive traduzindo tudo para todas as línguas, né? Fazendo uma varredura, ver se existe alguma palavra proibida ali, alguma palavra gatilho que vai impedir, por exemplo, que os anúncios apareçam, né, durante a veiculação do vídeo, impedindo a própria monetização do vídeo, né? Eu acho que é uma oportunidade para as pessoas que querem se expressar livremente, que querem debater, que querem
enfim, se expressar na internet, eu acho que me sinto até grato ao YouTube. No entanto, eu sei onde eu estou pisando, né? Sei que estou pisando num local que pode se tornar rapidamente um pântano, né? Para quem tem livre expressão e livre comunicação na rede. Então, se você quer ajudar o nosso canal, a forma direta e eficaz é fazer um Pix para o canal de qualquer valor. Qualquer valor aí, R$1, R$5, R$10, tá aí o nosso Pix na descrição do nosso vídeo. Aí é o e-mail ou o CPF. Isso é mais eficaz do que a monetização, porque na monetização você, por exemplo, o indivíduo faz aí um sticker, existem formas de você fazer aí uma doação para o canal. Pela monetização do YouTube vai ficar talvez 70% aí com o YouTube, né? Pessoal, então muito obrigado por sua atenção, divulguem nas suas redes, ative o sininho, faça um comentário, muito grato aí a quem fez comentários, temos comentários excelentes aqui no nosso canal, canal Luz no Fim do Túnel, também na forma de áudio no podcast Luz no Fim do Túnel, lá no Spotify. Agradeço a atenção de todos, vamos em frente, até a próxima e fiquem com Deus.